Olá, meus queridos amigos, irmãos e irmãs em Cristo, sejam todos bem-vindos ao Conexão Podcast. Estamos começando hoje uma jornada semanal com esse momento de compartilhar sobre diversas áreas da nossa igreja e também relevantes na nossa sociedade. E hoje, estreando o Conexão Podcast da Primeira Igreja Batista de Santo André, nós vamos falar justamente sobre missões, um dos pilares dessa igreja há 45 anos. Portanto, sejam muito bem-vindos. Eu sou o pastor Marcos Grava e estou recebendo hoje uma família muito querida em nossa igreja, uma família que tem servido ao Senhor com seus dons e talentos e que estão vivendo nesses dias um momento muito especial. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Pastor Rodrigo, seja muito bem-vindo, apresente sua família para todos nós aí. Olá, pastor Marcos Grava, que gostoso estar aqui, reunido e em família, para falar um pouco mais do nosso Deus missionário, Então, estamos aqui nessa tarde aqui e que bom, estou aqui acompanhado da minha esposa Amanda também, E da Julie. Companheira de quanto tempo aí? Estamos juntos já há 23 anos e 2 meses. Uma bênção, E nós temos a Gabriele também, a nossa filha querida, que está trabalhando agora, não pôde estar conosco. Qual a idade aqui. da Gabi, pastor? Gabi está com 19 anos, pastor, 19 anos. E Estudante, está fazendo psicologia na Faculdade de Medicina do ABC, Sim. E uma grande alegria para nós, porque ela realmente está aonde ela desejou estar, Então, ela conquistou isso esse ano e nós estamos muito felizes com isso também. Muito bem. E além da Amanda, tem mais alguém aqui na mesa. Apresenta para nós sua filha caçula. Isso aí, a Julie Totti está aqui conosco aqui, Ela está com 17 anos. E ela ama missões e por isso que nós estamos aqui para falar um pouquinho também sobre a história linda que Deus está fazendo na nossa vida e na vida dela também. Muito bem. Amanda, seja bem-vinda. É um prazer estar com você aqui, Amanda. É prazer, pastor. Eu que agradeço pelo convite. Uma alegria o primeiro estar aqui. Podcast da nossa igreja. Uma honra, uma alegria. Lançamos esse projeto nos últimos meses, terminamos 2023 com esse sonho e ele hoje se torna realidade. Legal. Serão 4 podcasts mensais, todas as semanas, um na área de missões, um na área de igreja discipuladora, que é algo que nós estamos investindo muito, um na área de igreja adoradora, vamos falar sobre adoração na igreja, e também uma que não poderia ficar de fora, igreja terapêutica, pastor Rodrigo? Hoje em dia não podemos deixar de falar isso, especialmente terminado o nosso React 2024, um grande sucesso, esses 2 finais de semana que nós falamos sobre os desafios emocionais da fé. Foi abençoado, pastor Rodrigo? Demais, pastor, demais, e não só eu, mas os feedbacks foram muito positivos, o pessoal gostou muito, não só todas as idades que participaram do React, foi realmente assim, temas relevantes e que vai de encontro à necessidade da população, Então isso foi muito importante e tá muito bonito aqui o estúdio, viu, pastor? Ficou muito bom, O pessoal caprichou mesmo. Graças a Deus, quero aproveitar e agradecer nosso querido parceiro Bruno Boer, membro, missionário voluntário desta igreja, que sempre tem abençoado, servido, que nos abençoou também com esta mesa. Então, Bruno, muito obrigado a você, a Renata e toda a sua família aí por esse investimento. Bom, pastor, fale um pouquinho para nós desse momento tão especial da vida dos irmãos como família, ali na Missão Avante, missão presidida pelo nosso querido pastor Josué Martins. Então, pastor, nós chegamos ali na Missão Avante em 2005, Lá na missão existe um grupo, funciona como uma igreja também, que se reúne para cultos semanais, e ali foi nosso primeiro contato com uma agência missionária. Quanto tempo de convertido você já tinha? Eu me converti em 97. Tinha 8 anos. Não, pastor. Não, sim, perdão. 8 então, anos. 8 anos de convertido, é verdade. Aí em verdade. 2005 você chega lá. Chego lá. As meninas pequenas. somente com a Gabriele. A Gabriele. Ia A Júlia não fazer tinha nascido ano. A ainda. Júlia ainda não tinha nascido. Um ano. A Gabi ia Um fazer casal um com um bebê de 1 ano foi fazer o que na missão? Fala pra mim, amor. Pastor, a gente foi lá porque nós estávamos em crise no nosso casamento. É verdade. Na verdade, a gente estava para se separar. Meu Deus. E quando eu ouvi... O pastor não sabe de tudo mesmo, Eu tô ouvindo isso pela primeira vez. Olha só. Olha aí como o podcast é importante. A gente fica sabendo de coisas que a gente nunca imaginava, A gente estava em crise. Sim. E nós fomos para lá porque o Rodrigo trabalhava com uma irmã que estava lá frequentando a Avante, e ela falou sobre a questão do discipulado.
né? A gente vai falar da igreja discipuladora aqui também. Então, ela falou da questão do discipulado e eu falei, puxa, a gente precisa disso, né? Então, a gente foi lá para conhecer, na verdade, para convidar essa irmã para ir para o aniversário da Gabi de 1 aninho. E aí ele se apaixonou, assim, né? Pela igreja, pela questão de falar do discipulado, né? E eu, na verdade, estava um pouco resistente. Eu estou na igreja aqui desde os meus 5 anos de idade. Você praticamente nasceu na primeira igreja. Esse um pouco resistente é uma história muito interessante, pastor. Porque assim, ó, eu falei, nós fomos nesse culto, entregar o convite, e ali Deus falou ao meu coração que ali seria o nosso tempo, a partir daquele momento. Então eu cheguei para Amanda e falei, amor, Deus falou ao meu coração que agora é o momento, é aqui. Ela falou, você tá maluco? Porque eu nasci na primeira igreja batista de Santo André, não me vejo em outro lugar. Falei, amor, vai orar, né? Se Deus falou comigo, vai falar com você e ele vai dar essa confirmação, né? E ela foi orar e realmente Deus confirmou o coração dela e lá foi onde nós tivemos esse contato com missões, com a primeira vez com relação ao discipulado, né? E foi exatamente, pastor, que salvou o nosso casamento. É mesmo. Deus, lógico, né? Ele usa a palavra, a mensagem, né, tudo, mas o ambiente, o discipulado, o investimento na nossa vida, o investimento no nosso casamento foi realmente ali transformador. E eu me lembro que ela falou assim para mim, ela falou, olha, o pastor vai observar primeiro vocês, né, como fez comigo e com meu esposo, e aí depois de um tempo você vai conseguir fazer o discipulado. Eu falei para ela, quanto tempo? Ela falou 2 anos. Eu falei, não tenho esse tempo, né, porque o casamento estava em crise. E eu fui conversar com o pastor José. Aliás, pastor José, um beijo, se estiver nos assistindo, né, um beijo para você e para sua família. E eu conversei com o pastor José e falei para ele da situação do nosso casamento, que a gente estava para se separar. Falei para ele, eu preciso de ajuda. Ele falou, quarta-feira pode ir lá na minha casa. Né? E ele e a Mazé cuidaram de vocês. Cuidaram da gente. Casal precioso. Muito. Né? Quantos anos ficaram na Avante? 5 anos na Avante. É uma agência missionária, com missionários em outros países. Sim. Mas é também um espaço de culto. Sim. Né? Vocês ajudaram a cuidar de missionários ali nesse tempo? Sim, né? Foi uma alegria. Fizeram cuidado dos Aliás, missionários. as nossas filhas também foram cuidadas pelos missionários. Então a Gabi tinha 1 ano e a Julie nasceu ali. A Julie nasceu ali. E olha que interessante, a Julie já nasceu numa agência missionária. É verdade. Não é? Sim. Então, sua primeira igreja foi uma agência missionária, como se tivesse... Foi apresentada, né? Essa agência. Foi apresentada ali pelo Quando nós fazíamos alguns estudos, a Julie ficava num bercinho, né? Nós levávamos ela e ela ficava no bercinho ali e participava ali dos estudos, pequenininha, né? Para que a gente pudesse, né? Usufruir, né, dos estudos. 5 anos ali. Vocês serviram ao Senhor ali. 5 anos servindo ao Senhor. Aí o Senhor chamou para voltar para a igreja. Aí o Senhor falou conosco. Aí foi ao contrário, né? Falou comigo, na verdade. Foi ao contrário. Deus falou com a Amanda, falou, olha, deu tempo aqui, ela veio falar comigo, aí foi minha vez de falar, ó, você tá maluca, né? Porque assim, aqui foi onde a gente se acertou, estamos vivendo a parte de missões, discipulado e tal. Aí ela falou, então vai orar, que agora é sua vez de orar. E aí, pastor, eu tenho que confessar algo para os irmãos e para o senhor também, que Deus confirmou o meu coração. E aí eu disse para Amanda o seguinte, ó, Deus confirmou, nós vamos, mas tem um detalhe, eu não volto para a primeira. Não volto para a primeira igreja batista de Santo André, vamos visitar algumas igrejas, né? Mas aí eu confesso que foi a minha carne, né, pastor? Lógico. E aí eu quero fazer uma pergunta para o senhor, quantas igrejas eu visitei? Quantas? Eu imagino 2. Nenhuma. Eu vim direto para cá. Olha só. E aí nós viemos direto para cá e foi bastante interessante porque nós decidimos na nossa volta que primeiro, em 5 anos muda muita coisa, pastor. É interessante. E aí nós voltamos e falamos, agora nós vamos ficar sentados no banco no sentido assim de reconhecer a igreja, vamos entrar na escola bíblica dominical, e aí foi o caminho que Deus nos trilhou, né? Nós entramos na escola bíblica, da escola bíblica nós fomos para o curso de família, Casados para Sempre, e aí do curso de família começamos a ministrar, e aí começaram as coisas a acontecer. Que penso. E aí nesse último ano, e nos últimos anos, veio um grande desafio para toda a família, né? Porque quando a área da saúde pega toda a família. É verdade. Como é que foi esse momento, Amanda? Particularmente para você. Dia 1º de agosto, né, de 2022, eu recebi a notícia que eu estava com câncer de mama, né? Mas eu louvo ao Senhor porque, assim, a nossa intimidade com Deus, ela faz toda a diferença na nossa caminhada.
Então, eu já estava fazendo os exames, né, para saber se eu estava mesmo com câncer de mama, e eu comecei a perguntar isso para Deus, né? Aliás, no dia 30 de julho, né, um dia antes de eu saber, né, da notícia, eu estava aqui no aniversário da nossa igreja, o coral estava cantando, né, se apresentando, e ali sentada, quando passava um vídeo de um corredor, né, uma corrida oficial, ele se machucava, e o pai dele descia da arquibancada e ia ali ajudar. Ali sentado, o Senhor falou para mim, você é como aquele corredor, você vai se machucar, mas eu vou estar ao seu lado. E eu lembro que eu fiquei atordoada, ouvindo aquilo, e eu fui para minha casa, eu chorei muito, e eu falei para o Senhor, eu quero uma palavra, né? Eu quero algo do Senhor, assim, me falando, porque assim, a gente ouve quando o Senhor fala com a gente, né, sobre o que Ele quer fazer, mas tem hora que você não acredita. Eu falei, não, eu preciso saber se é isso mesmo que vai acontecer comigo. Não é possível, eu sou sua filha, falava para Deus, eu sou sua filha, eu tô te servindo, eu tô fazendo tanta coisa para o Senhor. E o Senhor falou assim, não é porque você é minha filha, que você tá isenta, né, das coisas dessa terra, né. E aí o Senhor me falou para me ler o Salmos 3, e lá o Salmos 3, no final dele, fala que o Senhor vai dar vitória. Então ali eu entendi que eu iria ficar doente, mas eu entendi também que aquilo podia ser um aprendizado para minha vida. Então eu abracei aquilo como um aprendizado do Senhor, e eu louvo muito a Deus porque Ele foi me ensinando, né? Assim como a gente tem a mentoria na nossa igreja, eu falo que eu fui mentoriada por cada homem e mulher da Bíblia, né? E então, assim, o Senhor falou muito comigo em Jó, né? Jó me ajudou muito a fazer uma aliança com o Senhor para não falar contra Ele, porque o nosso desejo é esse, né? Você fica doente, questionar e ficar contra o Senhor, porque Senhor, o Senhor permitiu, mas através de Jó aprendi a fazer essa aliança e assim, fui aprendendo, né, com esses homens e mulheres da Bíblia a ter fé naquilo que o Senhor poderia fazer através da minha vida. Então, foi um momento assim que o Senhor ministrou muitas coisas no meu coração. Eu escrevi muitas coisas, eu aprendi muitas coisas. Minha família, o Senhor falava comigo, divide com eles, né? Tudo o que você tem vivido. E eu entendi assim, que naquele momento, Deus me parou. Mas o Senhor falou para mim, eu não parei a sua família. Sim. Né? E você não só dividiu com a sua família, mas dividiu conosco como igreja, porque ainda é um tabu essa doença. Muita gente prefere guardar isso para si. Sim. E nós aprendemos muito aqui com o nosso querido pastor Abner, que quando a boca se cala, né, o corpo fala. Mas quando a boca fala, né, o corpo sara. E a gente precisa falar, compartilhar, né? E você trouxe isso de maneira aberta, corajosa, e tenho a certeza que muitos também aprenderam, e que estão aprendendo agora. Tem gente ouvindo esse podcast agora e sendo impactada pela sua palavra. Aliás, eu, como seu pastor, admiro muito você, Amanda, porque você tem uma sintonia com o Senhor e realmente não daria para pensar em vocês em outra igreja que não fosse a conexão. Porque, obviamente, não é de invejar o Senhor distribuir os dons, mas é impressionante ver como o Senhor fala com você de uma maneira tão clara e direta. Num vídeo mostrar para você que você também padeceria um momento e seria guardada, e como aconteceu, né? Vocês venceram essa doença, estão vencendo, porque é todo dia, mas já está superado. E nós louvamos a Deus. E logo no ano que você estava completando o aniversário, vamos dizer assim, desse diagnóstico, veio aí uma outra situação muito diferente. Foi ver seu esposo ser ordenado. Você que o levou a Cristo, né? Sim. Acompanhou os primeiros momentos dele na fé. Sim. Ver como foi esse momento para a família, Amanda, ver um marido ser ordenado pastor. Pastor, de muita alegria. O Rodrigo, eu orei muito pela vida dele. E tem uma coisa muito interessante, né? Outra coisa que o senhor não sabe, vai saber hoje. Olha lá, hoje é o dia, pastor. Hoje é o dia da revelação. Eu era adolescente aqui na igreja e eu lembro que o senhor falou para mim que o que ele tinha para mim não estava aqui, né? E eu estudava aqui em Camilópolis e eu tinha que o percurso para ir até o meu ensino médio
eu tinha que passar na frente de um cemitério. Uau. E quando eu passava na frente daquele cemitério, o Espírito Santo falava assim para mim, olha, fala para mim levantar aquele que está morto e para trazer. Então, eu passei muitos anos ali, o meu ensino médio inteiro orando para Deus levantar. Toda vez o Espírito Santo falava comigo, ora. Então, eu passei ali os 3 anos orando para o Senhor levantar aquele que está morto e trazer, né? E a residência da minha mãe, né? Ela fica 3 ruas para baixo aí do cemitério de então, Camilópolis. seu esposo não estava dentro do cemitério. Não, literalmente não. 3 ruas atrás dele. Ele morava perto. Depois, quando eu fui descobrir, né? Nós não estava namorando ainda, mas eu fui até a casa dele. E aí, quando eu vi, né? Quando eu vi a porta da casa dele, que eu cheguei, ele falou, eu moro aqui. Aí o Espírito Santo falou para mim, é por ele que você ora. E nós não estávamos namorando ainda, né? E aí o Senhor me deu, né, o Rodrigo como presente. Eu pude e tive o privilégio de ver o Rodrigo se convertendo, né? Conheci ele nos corredores aqui da igreja. Fala do corredor. Esse bebedouro aqui tem história, porque quando eu cheguei na igreja, pastor, no primeiro dia que eu vim, eu sempre fui muito envergonhado. Ninguém acredita. Mas se falasse meu nome, eu ficava vermelho. Bem vermelho. Bem vermelho. E aí eu vim e tal, o Fernando que me convidou para vir para cá, o Fernando Mancuso. E aí, a hora que eu cheguei ali em cima, na primeira porta da igreja ali, olhando aqui para baixo, a Amanda estava no bebedouro e eu lá na parte de cima eu vi a Amanda e falei, nossa, é ela, né? A minha cunhada já tinha levado um álbum dela para me dar uma olhada na faculdade lá, então já tinha uma avaliação ali. E aconteceu a mesma coisa com ela. Ela falou, nossa, esse aqui é ele que minha irmã falou lá na faculdade. Deus falou com ela, eu trouxe ele hoje, né? E aí, a hora que ela subiu, como eu era muito envergonhado, ela chegou assim, vamos sentar junto? Eu falei, não, me chamaram lá pra cima, então eu vou sentar lá em cima, né? Então eu fiquei lá na galeria e ela ficou aqui embaixo, porque eu tinha muita vergonha, né? Mas foi a primeira vez que a gente acabou se encontrando pessoalmente, pela né? Primeira vez, E aí eu vi ele se convertendo, né? Porque eu tava na galeria e o pastor pediu para quem tivesse convertido para descer que ele ia orar, né? Resposta à sua oração. Não, e essa para descer foi demais, pastor. Até vale como incentivo, aí assim, né? Porque eu sentei e quando eu cheguei, as pessoas que me trouxeram me colocaram na primeiro assento lá da galeria. Então eu tava lá embaixo. Não deu nem para se esconder lá atrás. Aí eu tô sentado lá tal, e assim, nossa, o louvor falou muito forte no meu coração, a mensagem, a palavra tal, e aí, não sei, a gente nunca tinha entrado numa igreja evangélica assim, né? Então, eu nem sabia que ao final, muitas vezes acontecia um apelo, e eu lá tal, aí começou o apelo, a oração, eu orei, fechei meu olho tal, e aí o pastor falou assim, ó, se você fez essa oração, levanta a sua mão. Eu falei, meu Deus, eu fiz, né? Eu fiz assim, ó, né? Levantei aqui pertinho, falei, tá bom. Aí ele falou, ó, já que você levantou a sua mão, fica de pé. As pernas tremiam, né? Fiquei de pé. Ah, já que você ficou de pé, e não era só pra mim, tinha mais pessoas, desce aqui. Falei, meu Deus. Aí foi misericordioso, falou, ó, quem tá do lado traz. Aí o irmão me abraçou, e foi uma bênção. Foi em julho de 1997. O mês de julho é um mês abençoado para vocês como família, né? Porque foi em 30 de julho que o pastor Rodrigo foi ordenado pastor local da nossa igreja, mas tendo passado aqui por um concílio interno, por uma avaliação. E nós vamos ver algumas imagens desse momento tão abençoador para toda a família e, obviamente, também para a nossa igreja. Então, vamos ver algumas imagens do pastor Rodrigo sendo ordenado junto da sua amada esposa Amanda. Vamos ver quem chora primeiro, se é o Rodrigo ou se é o pastor Guilherme. Querido Rodrigo, Já perdeu. vocês sabem o quanto eu amo vocês. Desde o início da sua jornada, Deus nos colocou marcos em nossas vidas que jamais esquecerei. Um dia especial foi o dia que eu tive o privilégio de fazer o seu batismo. Jamais esquecerei. Um outro momento especial em nossas vidas foi o batismo que Deus deu o privilégio de fazer de suas filhas, a Júlia e a Gabi. Mais recente, Deus deu a alegria de eu participar do concílio seu, a ordenação de pastor. E hoje, Deus está dando a honra de orar, consagrando a sua vida, vossas vidas,
ao pastorado. Olhando a palavra, só pude buscar em apóstolo Paulo uma palavra que ele deu ao seu discípulo amado Timóteo, o bom soldado de Cristo. Lá em 2 Timóteo 2:1 ele diz assim: olha, quanto a você, Rodrigo, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. O desejo do meu coração é que vocês tenham pastorado próspero, abençoado, longo, colhendo muitas vidas para Jesus Cristo e abençoando muitas famílias. Amém. Para a glória de Deus. Quero orar por vocês. Toda a igreja estenda as mãos em direção ao casal, assim como os pastores. Vamos acompanhar a oração do pastor Guilherme. Pai amado e Pai querido, obrigado, Senhor, pela bênção desse dia. A nossa gratidão à vida do Rodrigo, da Amanda, da Júlia, da Gabi, desta família que é do Senhor. Obrigado, Pai, porque colocaste o chamado no coração do teu filho e ele ouviu o seu chamado. O Senhor está com o coração aberto para servir ao Senhor. E nós agora, colocando as mãos, dando autoridade a Ele, que o Espírito Santo dirija a sua vida todos os dias da sua vida. E aonde plantar a planta dos teus pés, ali seja um lugar de bênção. Amém. Que as pessoas vejam nele, Amanda e sua família, Jesus Cristo. Deus dá a ele um pastorado abençoado. Sim, Senhor, meu Deus. E muitas vidas para o teu Em nome reino. de Jesus. Assim nós consagramos Rodrigo ao pastorado e com ele a sua esposa Amanda e a sua família. Amém. E assim nós oramos, consagrando o teu filho ao pastorado, no nome que é sobre todo nome, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 Vamos aplaudir o Senhor. Amém. Aí. Bom, depois a gente vê essas imagens bonitas a respeito da ordenação, vamos conversar com ela, que é a razão desse podcast, a jovem Julie, filha caçula do pastor Rodrigo e da Amanda. Quem é Julie Totti Mendes? Bom, Eu já sei que você tem Mendes. 17 anos, recém-formada no ensino médio, não é? E o que mais? Bom, oi, sou a Julie. Bom, a Julie, uma definição muito boa. Eu diria que é uma pessoa que é muito disposta a servir, ajudar as pessoas, a fazer tudo. Então, eu sou assim, eu sirvo em quase todos os ministérios, né? Na verdade, já servi em quase todos os ministérios da igreja. Mas eu sou uma pessoa que gosta muito de ajudar. Então, eu sempre tô me disponibilizando para ajudar as pessoas no que puder. E eu também sou uma pessoa muito calma, uma pessoa, assim, muito da paz. Muito bem. E é isso, eu gosto muito de servir ao Senhor. Muito bom. E acho Seus que pais eles vão falaram pensar agora há pouco que você nasceu praticamente numa agência missionária. Como foi para você saber que a primeira igreja que você foi, inclusive, apresentada ao Senhor foi uma missão, uma agência missionária? Olha, pra mim, olhando agora, pra mim... Faz todo sentido. Exatamente. A caminho do campo missionário faz todo sentido. 17 Exatamente. anos atrás eu fui apresentada numa agência missionária. Sim, e pra mim é um privilégio, né? Eu acredito que, olhando assim, desde pequena, o Senhor, Ele tem me direcionado pra onde Ele quer que eu esteja. Então, eu ter nascido, basicamente, numa igreja missionária, numa agência missionária, o Senhor, desde pequenininha, falando,
você vai fazer isso, você vai para missões, então já vai aprendendo um pouquinho. Legal, pastor, porque a Julie, ela ali teve contato com vários missionários, eu me lembro de uma missionária. Filhos de missionários. Filhos de missionários, né? Se eu não me engano, foi a missionária Renata, que era do Senegal. Inclusive, ela já esteve aqui na nossa igreja também. E a gente tinha até musiquinhas lá em casa que a gente cantava, né? E lembrava, fazia cultos missionários em casa, não é? O mobile missionário. O mobile missionário. Então, tudo era envolvido com missões, né? Então, realmente esse chamado da Júlia é assim, algo que vem desde o berço, desde o seu nascimento. Né? Muito bom. E você falou que serviu em vários ministérios da igreja até esse momento de partida para o campo. Quais são os ministérios por onde você já passou aqui? Olha, já cuidei do Kids, já participei do Conexão Arte. Que é o nosso ministério de teatro. Sim, do teatro. Aí no Wake, o Wake é um ministério que tem vários ministérios dentro. Então eu já fui do Waking, que é tipo o Conectando aqui da igreja. Já participei do Boas-Vindas, do Wake Dance, que é o ministério de dança. Já participei do teatro. Já participei da banda, da decoração. Acho que eu só não participei, acho que da técnica, do apoio Mas e da recentemente mídia. Agora também nos vocacionados. Sim, dos vocacionados Todo ano também. de 2023 você fez parte. Como foi fazer parte do Ministério de Vocacionados? Olha, pra mim foi muito bom. Foi aonde eu realmente... Foi o start, assim, do meu ministério. Que o Senhor falou, não, agora... Vamos tá indo. Então, pra mim foi muito importante, principalmente porque foi quase um mês depois que a gente descobriu, né, que a minha mãe tava com câncer. Então, tipo, dia 1 a gente descobriu e dia 29 o Senhor veio com essa bênção e aí eu entrei pro Vocacionados da igreja. Então, pra mim, foi um privilégio e poder fazer as coisas, principalmente Lucas 10:2, que é uma das coisas que eu mais amo fazer. Então, foi muito bom. Amanda, quanto sua filha cresceu e amadureceu depois que ela passou a fazer parte dos vocacionados? Ah, muito, né? Eu acho que a visão dela ampliou mais, né? Porque ela ficava só ali em alguns ministérios da igreja, né? Então, a partir do momento que ela foi para os vocacionados, até para lidando com mais adultos, né? E ela viu a seriedade, né? Não que ela não tivesse visto antes, mas ela viu ali a seriedade do que o Senhor tá fazendo na vida dela, né? Nós temos por história, não desenvolver o Ministério de Vocacionados teórico, né? Olha, você vai ler isso, vai fazer uma resenha desse livro. A gente entende que tudo isso é importante, mas há ambientes para fazer. O seminário, né, um curso de missões. A igreja é um ambiente de exercício prático, de experiência prática. Então, os cerca de 30 vocacionados que nós temos aqui experimentam na prática o que é servir a Deus. Então, dirigem momentos de oração, fazem viagens missionárias, ajudam na conferência. Colocar a mão na massa vai, de fato, provar e comprovar se eles são chamados para aquilo ou não. E foi o que a sua filha fez nesse quase 1 ano e meio que ela serviu nos vocacionados. Ela conduziu a igreja em oração, ela participou de viagens, de projetos missionários. Então, ela experimentou de forma prática o que é ser missionário. E acho que o que virou a chave dela também em relação a isso é quando ela virou uma vocacionada, ela teve que abrir mão de alguns ministérios, né, do Wake, para ela poder dar conta do que ela estava recebendo nos vocacionados. Sim. Então, para ela foi difícil, né, deixar alguns ministérios, mas o que a gente estava ensinando para ela, olha, o Senhor está te chamando para um novo momento, né, e aí vai ter que deixar algumas coisas, né. Então, a Julie falou algo muito importante, eu entendo que seja legal a gente falar um pouquinho para o nosso público também, que ela falou assim, ó, eu fui convocada para os vocacionados, eu tive essa oportunidade após a notícia, né, que nós tivemos como família do câncer de mama, que a Amanda fez o tratamento e está fazendo ainda, né. Nós como família, porque assim, quando você recebe uma notícia dessa, muitas vezes você fala, vou parar, né. A notícia veio exatamente no meu primeiro dia de seminário. Foi. Né? Então, assim, quantas coisas aconteceram pós a notícia, né? Então, nós como família, e principalmente a Amanda nos encorajou a não parar. Então, não parar o seminário, não parar a nossa oportunidade de servir aqui nos ministérios da igreja, né? Então, toda a família se uniu dessa forma. Nós vamos tratar com toda a seriedade essa questão e orando ao Senhor, entregando ao Senhor, mas nós não vamos parar, nós vamos seguir em frente porque o Senhor está conosco. Aliás, eu quero agradecer publicamente a você, Amanda, como igreja, porque
Exatamente isso que seu marido disse, nós percebemos que durante todo o momento da sua doença, os piores momentos ali de enfrentamento, sua família sempre esteve presente. Nós não deixamos de ver o pastor Rodrigo aqui servindo suas 2 filhas, e até perguntávamos quem ficou com a Amanda hoje. Né? O Senhor ficou com você. Muitas vezes. E eu aprendi isso cedo na minha vida missionária. Cuida do que é meu, que eu vou cuidar do que é seu. E cuida melhor do que nós. Né? Às vezes deixei mamãe e papai para trás, nas suas doenças também, enfrentaram câncer, e fui para o campo missionário, e sempre muito cobrado, não é, pelo inimigo, né, que aproveita dessas situações familiares, né, para nos testar. E eu aprendi cedo a cuidar das coisas do Senhor, e Ele sempre cuidou muito bem das minhas coisas, e principalmente da minha família. E você deu um ótimo exemplo para toda a nossa igreja, que um momento de luta, dificuldade, enfrentando uma doença grave como essa, é um momento importante, mas nós não podemos abandonar aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, não é? E a sua família sempre esteve presente. Então, além de ser um exemplo, eu quero agradecer a você por essa disposição. Certo de que muita da sua cura, do cuidado do Senhor, eu entendo que veio como um presente, né? Sim. Uma retribuição desse seu cuidado e zelo com a obra. E Júlio, eu posso só não pois falar. não. Eu também sou muito agradecida à igreja, porque essa igreja me abraçou. Eu falei que eu aprendi muito sobre o corpo de Cristo durante o meu tratamento, né? Fui muito amada por essa igreja. Muitas pessoas me mandavam WhatsApp, olha, com uma palavra, com louvor. Então, assim, o corpo de Cristo fez muita diferença, né? Sobre a minha vida. As orações, né? As orações, elas chegavam sobre mim de um modo assim inexplicável. Às vezes, pastor, eu estava deitada na minha cama, eu não conseguia sair, de tão debilitada que eu estava. E eu falava para o Senhor, Senhor, me ajuda. E Ele falava para mim, as orações estão chegando. E eu era colocada em pé. Amém. Então, eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, pelos irmãos, as irmãs dessa igreja que me acolheram, que oraram pela minha vida. Se eu estou aqui, é fruto de oração Amém. dessa igreja. Isso é ser igreja. É abraçar os que precisam ser abraçados, encorajar os que precisam ser encorajados e enviar os que precisam ser enviados. E é isso que nós estamos fazendo com a sua filha. Julie, durante toda a sua caminhada escolar, você terminou o ensino médio agora recente, você desenvolveu uma ferramenta que agora vai ser muito importante na sua vida. Fala para nós quão importante foi para você aprender inglês. Tá. Eu sempre gostei muito de inglês, sempre. Na verdade, desde pequena, os meus pais compraram pra mim um CD da Hillsong, que tinha várias músicas. Então, eu sempre tive em contato com essa língua desde pequena. E por eu gostar muito, sempre estudei. E eu percebi que a importância do inglês para missões. Porque uma coisa que eu aprendi é que, beleza, você pode ir lá pra fora, pode falar de Jesus, mas as pessoas que estão lá que precisam entender você. Não é você que precisa entender elas. Então, elas precisam entender o que você está falando. Então, por isso que eu também investi muito no meu inglês. Teve uma época que eu até queria parar, porque foi no meio da pandemia. Todo mundo que estuda inglês chega um momento, cedo ou mais tarde, que quer parar. Nossa, e aí foi no meio da pandemia. Aí eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, eu não quero mais. Mas ela falou, não, Julie, continua, o Senhor vai usar isso pra sua vida. Então aí eu continuei. Foi uma profecia da sua mãe. A minha mãe, ela mete uma peça, tudo bem. E acertou mais uma vez. E vai ser muito útil mesmo. Você agora terminou também o curso de inglês. Sim. Inclusive foi aprovada. Conta pra nós, aprovada onde? Eu fiz a prova de Cambridge, né, de nível, pra falar, né, que eu sou fluente. E aí eu passei na prova, graças a Deus. E aí, esse certificado de inglês, né, com certeza vai me ajudar em várias áreas da minha vida. E é isso. Muito bom. Muito obrigada. E agora, então, com o inglês fluente, você vai poder ser muito mais efetiva no seu trabalho missionário. Além do curso de inglês, você teve uma experiência recente, foi muito interessante, que seu pai sempre disse que, passado ali pelos 15 anos, aquelas meninas sempre gostam de fazer uma festa, e você estava abrindo mão desse momento tão especial para uma adolescente, não é? E investindo esse recurso familiar numa viagem. Conta para nós como foi isso.
Bom, eu resolvi não fazer a festa de 15 anos, né? Eu resolvi fazer um intercâmbio. Esse sempre foi um desejo do meu coração. A Gabi quis fazer a festa e eu quis fazer a viagem. E foi um momento muito especial. Na verdade, eu falo que esse intercâmbio foi um presente do Senhor pra mim. E ali, né, no intercâmbio, a gente foi para 3 países. A gente foi pra Itália, pra França, pra Inglaterra. E ali foi uma das maiores oportunidades que eu tive de falar de Jesus para as pessoas que estavam comigo. Então, Para a própria equipe que viajou com você. sim, e tipo, foi muito importante, porque eu falei pro Senhor, poxa, Senhor, o Senhor tá me dando isso, então eu quero que não seja só uma viagem. Eu quero que... Tem um propósito. Exatamente. E então ali eu tive a oportunidade de falar de Jesus para alguns amigos meus e tipo, bem assim, bem de boa na conversa, porque, querendo ou não, era uma escola que é cristã, né? Mas nem todo mundo que Sim. tá lá é cristão. Então as pessoas conhecem, mas elas não têm um relacionamento. Muitas vezes são apenas nominais, né? Sim, exatamente. E o que aconteceu no meio dessa viagem que aí, de fato, sua presença fez diferença lá? Conta. Então, nessa viagem aconteceu um acidente. Uau. Um acidente de ônibus. E a gente tava voltando pro colégio que a gente tava hospedado. Estavam onde? A gente tava na Inglaterra. E aí a gente tava voltando pro nosso colégio, né? A gente tinha acabado de sair ali de Londres mesmo, que o colégio fica perto. E acho que faltava tipo uns 10 minutinhos pra gente chegar. E aí o motorista do ônibus 2, né, que era o que tava atrás do meu ônibus, que é o ônibus 1, ele acabou apagando. E aí foi o mal ônibus... súbito, né? Isso. E aí foi o ônibus deles que bateram no meu ônibus. Uau. E aí a gente perdeu toda a parte Então, o de trás. ônibus 2 bateu na traseira do ônibus 1 que você estava. Isso. Uhum. E eu estava no fundo, né? Não muito no fundo, mas estava ali pro fundo. O bom é que eu estava do outro lado da batida, então eu quase não me machuquei. Eu tive só um pequeno, tipo, pequenininho mesmo, corte na mão. Aham. Mas foi assim, foi bem tenso mesmo, porque todos os vidros quebraram. Uau. Teve uma menina que se machucou muito no meu ônibus. Então a gente ficou meio assustado mesmo. Aí a gente teve que parar. Eu tive que subir no morrinho. Eu queria que fosse pra subir pra orar, né? Porque se fosse pra orar era melhor. Mas era só por causa do ônibus. E tava um frio, pastor. Frio. Tava um Tava de frio, noite, tava né? chovendo. É. Tava de noite, filha? Tava escurecendo. né? E aí eu fiquei, meu Deus do céu, e agora, né? E agora? E foi naquele momento que o Senhor, ele me incomodou. A gente já tinha subido o morrinho, né? E eu comecei a pensar, falei, Jesus, o que tá acontecendo? E aí o Senhor falou claramente assim pra mim, ele falou, Julie, eu só não deixei acontecer nada com você porque eu ainda tenho algo pra fazer na sua vida. E aí tudo bem, né? A gente recebeu consolo, mas aí vem, né? Aí o Senhor Bom, falou percebemos assim... que Deus nessa família fala. A mãe Olha lá. fala também com a É o filha. Deus que fala. E aí, beleza, recebi o consolo, falei, amém, Senhor, obrigada, né, te amo bastante. Mas aí o Senhor falou, tá, mas quantas pessoas desse ônibus, se tivesse acontecido algo, elas Teriam estariam partido. salvas? E aí eu fiquei, meu Deus, é verdade, será que, tipo... Porque assim, dali, que era cristão mesmo, tinha eu e acho que mais 3 pessoas. E aí o Senhor me incomodou muito naquele momento pra, tipo, Julie, você precisa falar pras pessoas sobre mim, sobre ter um relacionamento. E aí, depois desse dia, eu comecei a pensar muito, eu e a Duda, né, minha prima, porque ela tava junto comigo. E aí eu falei, Duda, as pessoas precisam saber quem é Jesus. E aí, principalmente depois desse acidente, o coração das pessoas, né, amolecem. Sim. Então, tipo, as pessoas falam, meu Deus, ai, Deus que guardou, não sei o que. Eu falei, foi Deus que guardou, então vem cá, deixa eu te contar um negócio. Boa. Então, aproveitar cada oportunidade. Teve, depois, né, do acidente, a primeira noite que a gente foi dormir, as meninas do meu quarto olharam pra mim, que elas eram todas mais novas que eu, falaram assim, eu não consigo dormir. Eu tô com medo de sonhar Sim. com um Calma. acidente. E aí, eu falei pra elas, falei, gente, vamos orar aqui, então. Então, era eu e mais 3, né, no quarto. Então, a gente orou. E aí, elas falaram, eu ainda não tô conseguindo dormir. Falei, então vamos colocar um louvor. E aí, coloquei o louvor. Todo mundo dormiu. Que bom. E interessante, pastor, que o senhor falou do inglês. Sim. E nesse momento do acidente, a Julie conversava com os responsáveis ali. Porque estava tudo muito nervoso. Então, Deus trouxe uma paz para ela, que excede todo entendimento. Sim. Então, além de
colaborar ali com os amigos, ela Sim. também auxiliava na conversa com o Isso, pessoal ali. E ali foi um momento que, por incrível que pareça, eu achei que eu ia ficar desesperada, mas eu não fiquei. Eu acho que dali eu era a pessoa mais calma. E aí as pessoas vinham, me abraçavam e eu falava, calma, tá tudo bem. E eu sempre falava assim, não pensa além do que convém. Porque a tendência é pensar, meu Deus, eu ia morrer, meu Deus. E aí a pessoa começa a ficar doida, né? E eu falei, gente, calma, você tá bem, você tá vivo, vai dar tudo certo, respira. Daqui a pouco vai... Só que aí é pior, né? Que ia chegar outro ônibus pra levar. Aí foi nessa hora, inclusive, que eu me voluntariei pra orar, porque tinha um pastor junto com a gente. E aí ele perguntou se alguém queria orar pra gente ir, e eu orei, né? Pedindo pra que até a nossa chegada no colégio, o Senhor estivesse guardando a gente e protegendo o ônibus. Sim. Porque o pessoal tava bem desesperado O mesmo. motorista, o que acabou acontecendo com ele? Eu acho que ele foi socorrido ali no momento, mas foi um mal súbito. A batida foi uma colisão traseira, mas acabou não sofrendo muitas. Ele não sofreu tanto por causa do acidente, mas por causa do mal súbito. Sim. O pastor, vou falar uma coisa. É. O pastor tá falando que a gente ouve muito Deus, é uma família que ouve a Deus. Mas o pastor também é profeta, porque nesse dia o pastor me ligou, né? Nós não tínhamos notícia da Julie, e o pastor ligou, né? Conversou comigo, e o pastor falou, Deus vai usar essa situação para usar a Julie ali. E foi o que aconteceu. Graças a Deus por isso. Sua mãe falou há pouco que para participar dos vocacionados você teve que abrir mão de ministérios que você amava muito servir. E essa é uma primeira lição para todo mundo que quer servir em missões, a renúncia. Há um preço que se paga, e o preço da renúncia. Abrimos mão de muitas coisas, até de sonhos. Você, para ir para o campo missionário nesse momento, está abrindo mão do que é comum na vida de quase todo adolescente, terminar o ensino médio e entrar na faculdade. Como é que você administrou essa decisão de parar nesse momento para seguir para o projeto missionário, Júlia? Então, na verdade, abrir mão da faculdade já era algo que eu já queria fazer há muito tempo. Eu não queria já sair do ensino médio e entrar na faculdade, porque eu entendo que a faculdade ela é um lugar onde acontecem muitas coisas que, se você não está firme com o Senhor, você vai acabar cedendo para as coisas do mundo. Então, eu queria ter esse período, pelo menos de um ano, né, antes que eu pensava assim, de parar um pouco e falar, ó, esse ano eu vou entregar para o Senhor, vou aprender mais de quem Ele é e depois entrar na faculdade. Então, essa questão da faculdade pra mim nunca foi um problema. E eu entendo que às vezes as pessoas podem pensar, você tá perdendo seu tempo. Você não vai fazer faculdade, você vai começar só depois, você não sabe o que você tá fazendo. Mas eu creio que o Senhor, Ele sabe exatamente como me conduzir. Então, se Ele tá me conduzindo desse jeito, não tem por que ter dúvida. Então, se isso é algo que o Senhor já falou comigo já faz um tempo, então eu entendo que esse tempo, né, que eu não vou fazer a faculdade, Ele vai estar cuidando de mim, Ele vai estar direcionando. E quando for para eu fazer a faculdade, Ele também vai estar cuidando, vai estar direcionando até o curso que eu vou fazer. É interessante, pastor, como chama a atenção essa questão, né? Porque, como o senhor falou, vamos chutar um percentual aí, de repente, 99% das pessoas vão nessa direção da faculdade. Mas chama tanto a atenção que na formatura da Júlia agora, do ensino médio, nós estávamos lá na formatura, tal, o pessoal da escola comentando, e o diretor da escola foi falar de algumas questões, e a última que ele falou foi exatamente dessa forma. Ele falou, gente, nós estamos aqui, está todo mundo de parabéns, tal, mas tem uma pessoa que eu preciso ressaltar, e ela está fazendo algo tão diferente, e principalmente porque é para Deus. E aí ele falou, chamou a Julie, falou, Julie, parabéns, porque você está indo servir ao Senhor neste momento, né? Então você fez essa escolha, Ele colocou no seu coração, e parabéns pela sua escolha. Então foi algo bem interessante. Glória a Deus por isso. E esta jovem Julie Totti Mendes foi comissionada pela igreja e, para conforto também dos próprios pais e irmã, não está indo sozinha, está seguindo com outra jovem da nossa igreja, Isabela Lima, está indo para o campo, primeiro para um período de treinamento de 5 meses, e elas foram comissionadas no último domingo aqui em nossa igreja. Então nós vamos ver agora o vídeo que
apresentou a saída dessas 2 jovens para o campo missionário. Conexão Primeira Batista comissiona mais 2 vocacionadas para o campo missionário. Isabela Lima e Julie Totti. As jovens iniciarão nesta semana um programa de treinamento na base da missão OM, em São José dos Campos, onde serão capacitadas ao longo dos próximos 5 meses. Após a conclusão deste treinamento e mediante aprovação, serão enviadas ao campo missionário. Isabela é fisioterapeuta e serve em nossa igreja desde 2018, participando de diversas viagens missionárias, sobretudo em países de maioria muçulmana, cujo povo Deus colocou em seu coração para alcançar. Julie, além de integrar a liderança do Ministério Wake, participa ativamente dos projetos missionários desenvolvidos pelo Ministério. Ela é a primeira adolescente em nossa igreja a ser enviada para o campo, sem a companhia dos pais. Com o envio dessas 2 vocacionadas, estamos gratos por alcançar a marca de 110 missionários, apoiados por nossa igreja. A Deus seja toda a honra e toda a glória. Bem, esse foi o vídeo que apresentou a Julie e a Isabela para a nossa igreja. Um momento especial de comissionamento, né? Os pais emocionados, a família, os amigos que seu pai citou, tanto aqui da igreja como da escola, de fato é um exemplo. E tem um peso nisso. Então, ir para o campo missionário, além da renúncia, também às vezes tem um peso. Qual é o tamanho do peso de ser a primeira adolescente a ser enviada por esta igreja em 45 anos de história missionária, Julie? Olha, para mim, acima de tudo, é um privilégio, uma honra. Mas, querendo ou não, é um exemplo que eu deixo para todo mundo, né? Porque seguir a Deus, assim, fielmente e falar, olha, Senhor falar, Julie, você vai para tal lugar, e você falar assim, não é tão fácil, que nem, é o que o Senhor falou, né, da gente ter que renunciar a algumas coisas. Então, eu tive que renunciar a minha família, a minha igreja, tudo. Então, eu acho que a minha ida, na verdade, serve também como exemplo. É um exemplo de obediência. E é isso que eu quero passar para as pessoas. Porque quando você escolhe obedecer ao Senhor, tudo vai dar certo na sua vida. Porque Ele tem os planos para você. É isso aí. E é isso aí. A obediência é a chave que abre todas as portas, pode ter certeza. E você não está indo para qualquer agência missionária, está indo para uma das maiores agências missionárias do mundo, uma das mais estruturadas. Recebemos em nossa igreja no ano passado o diretor internacional dessa missão, Lawrence Tong, e o diretor no país, o diretor aqui no Brasil, também é missionário da nossa igreja, que vai ser o seu chefe a partir dessa semana, pastor Márcio Lugal. Fala um pouquinho do que você conhece da OM para quem está nos ouvindo, Julie. Olha, a OM, né, a Operação Mobilizar, ela é uma agência missionária que ela tem várias programações, mas uma das que chama mais atenção são os navios. Então, a OM, ela tem o Logos Hope e o Dulus Hope, mas existem também a possibilidade de você fazer viagens de curto prazo para vários países, como a Inglaterra, vários países. Então, é uma agência missionária que... tem os treinamentos também, né? E treinamentos não só aqui no Brasil, mas em outros países também. Então, é uma agência muito boa, muito ligada a missões e que, com certeza, vai. Foi bom você falar, porque quem ouve a respeito da OM pensa logo nos navios. Só no navio, né? Mas a OM não é uma agência com muitos outros projetos, trabalhando em diversos campos. E por onde os navios passam, eles também prestam apoio a esses projetos, onde os missionários longo prazo estão servindo. Porque no navio a pessoa não pode permanecer a vida inteira. Tem um período ali. Mas o que chamou a sua atenção foi o navio. Você conheceu o navio em 2019? Conheci o navio. A igreja esteve lá. Nossa igreja foi uma das igrejas que enviou talvez o maior contingente. Foram mais de 500 pessoas. O pastor Lugal afirma que foi a maior. Foram vários ônibus, carros particulares. Você esteve lá também. Eu estive lá. Foi muito bom em 2019. E ali eu
posso até dizer que foi onde realmente eu tive a maior convicção do meu chamado. Deixa eu adivinhar. Eu acho que eu tenho alguma coisa me dizendo aqui no ponto que quando você entrou no navio, alguma coisa falou com você, esse é o lugar que você vai me servir. Pois é, porque ali dentro do navio são pessoas de vários países, várias culturas diferentes, mas com um único propósito. E aí foi isso que eu fiquei, meu Deus do céu, eu preciso estar lá. Inglês é a linguagem que eles usam em comum ali, né? Então, desde sempre, né? Já faz 5 Você sabe nadar, anos, Julie? né? Eu sei, graças a Deus. É uma Eu não pergunta sei. importante, né? Você Eu sabe sei. nadar? Eu sei, eu fiz alguns anos de natação, então tá Olha, tudo certo. Então tá bom. Não pensando que o navio vai afundar, mas é bom saber nadar, né? É importante sempre nesse bom, momento. sempre bom. E você vai fazer o treinamento de 5 meses. Terminado o treinamento, tem uma prova, uma avaliação, como nós ouvimos no vídeo. E aí, Sim. mediante a aprovação, que nós acreditamos você vai conseguir. Amém. E aí você vai embarcar no navio. Mas você não vai estar sozinho, você tem parente no navio, não é isso? Tenho um primo lá, que ele era aqui do Brasil, mas ele foi para Portugal, é o Israel. E ele tá lá, já vai fazer 2 anos quase. Então que tá ele terminando lá. o período Na dele. verdade, eu acho que quando eu entrar, ele vai estar saindo. Tá saindo. É. Mas as coisas que o Israel conta, assim, é fantástico, Por né? exemplo, Que nem ele tava falando que eles estavam... Ai, como é que eu esqueci o país que eles estavam? Não, era na África do Sul, era um país antes. Enfim. Mas eles estavam lá em algum país da África. E o Israel, ele tava contando que pelo navio, assim, as pessoas estavam passando e 2 caras pararam, assim, pra conversar com ele. E conversando um pouquinho, eles deram um chaveiro pro Israel e falaram assim, isso aqui é pra você lembrar que você tá no lugar onde Deus te quis e que Uau. você é chamado pra missões. E, nossa, são experiências, assim, indescritíveis, porque o Israel, ele, que nem a minha tia fala, que ele tá transformado, que ele É está mesmo? outra pessoa. E eu realmente acredito que isso aconteça. eu costumo dizer, Júlio, depois de 20 anos servindo em missões, que a obra missionária transforma as pessoas. Uhum. Ou ela é transformada pela obra missionária, pelo campo missionário, ou ela não aguenta, porque o campo missionário ele é muito hostil. Não apenas em questão de perseguição, mas ele prova todos os seus conceitos e convicções. Se você não for um crente verdadeiro, se você não tiver caráter verdadeiro, se você não tiver amor às pessoas verdadeiro, você não subsiste. É O campo verdade. missionário é realmente muito exigente. E você teve o privilégio de não apenas conhecer o navio, onde poderá servir, Uhum. mas também a própria base da missão, que você vai permanecer 5 meses. Como foi essa visita à base ali em São José dos Campos? Olha, foi muito legal, né? Eu e a Isabela, a gente foi juntas, né? E foi um momento muito especial, porque eu vou permanecer ali, né, por 5 meses. Então, conhecer tudo, onde vai ser as aulas. Eu fiquei bem empolgada, confesso, porque é o meu chamado e tá sendo concretizado. Então, eu fiquei muito feliz. Viu onde vai dormir, onde vai Onde comer? vai dormir, onde vai lavar roupa. Aliás, já fez uma aula lá em casa de como lavar roupa. É verdade. É isso aí, a mãe tá ensinando então a lavar roupa. Tá. Muito Treinamento bem. ali, eles são responsáveis ali pela compra, pelas compras, né? Faz do que parte até do próprio treinamento Sim. missionário, essa sobrevivência, né, fora É. de casa, especialmente para jovens assim, não É é? verdade. Uhum. E você permanecerá 5 meses ali, a partir agora dessa semana de fevereiro, né? Então, você segue para esse curso preparatório, que não é apenas um treinamento teórico, também vai envolver ações Sim. práticas. Por isso que você, no último domingo, foi comissionada já como missionária. Se você estivesse indo para um seminário, como seu pai está no seminário, seria apenas um treinamento. Mas você está indo já para um projeto, porque o pastor Márcio Lugão sempre descreveu assim, o tempo que eles vão permanecer ali, aos finais de semana, eles vão para as igrejas para É evangelizar verdade. e para trabalhar. Então, você já está como missionária. E aí, você, terminados 5 meses, esperamos vá concluir. Júlio, qual é a tua palavra para tanta gente que nos acompanha aqui na igreja e também em outras igrejas, principalmente adolescentes que estão aí buscando descobrir para que o Senhor os criou? Olha, eu acho que a base de tudo, primeiro é você ter um relacionamento com o Senhor. Porque não adianta nada você querer, eu quero saber para que eu fui chamado. Se você não conhece o Senhor que tá te chamando.
Então, você primeiro precisa desenvolver um relacionamento com Deus, entender quem Ele é, entender principalmente quem você é nele, porque identidade também é a base de tudo. E aí sim, você começar a descobrir aonde o Senhor quer te colocar. E sempre obediência é a base de tudo. Porque não adianta nada você falar, Senhor, eu quero isso, mas você não está disposto a abrir mão, você não está disposto a obedecer. Então, obediência. E obediência nem sempre vai ser fácil. Mas é você ter gravado no seu coração aquela mensagem que fala que, em Romanos 12:2, que fala que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Então, quando você tem isso no seu coração, gravado de verdade no seu coração, não importa o que o Senhor vai te pedir para fazer, você vai fazer porque você entende que Ele tem o melhor para sua vida. Então, é esse meu conselho, que vocês primeiro conheçam ao Senhor, primeiro conheça quem você é nele, e conheça o seu chamado e obedeça. Amanda, o que você pode dizer para uma mãe, você que está enviando sua filha caçula para o campo missionário? Bom, as mães sempre estão me perguntando, né? Como está o coração, né? Mas eu fiz uma entrega, né? Eu confio nesse Deus, né? Esse mesmo Deus que cuidou de mim, né? É o Deus que eu confio. Então, assim, fiz uma entrega, né? A Júlia foi apresentada ali na agência, a Gabi foi apresentada aqui na igreja. Eu entreguei minhas 2 filhas ao Senhor. E é a confiança, né? A confiança nesse Deus, de saber que tudo está cooperando para o bem, né, daqueles que amam a Deus. Então, se as minhas filhas estão na mão do Senhor, como a Júlia falou, né? Quando você conhece esse Deus, você ama e você sabe que... Eu sei que a Júlia, ela está em boas mãos. Então, eu descanso, né? Eu descanso porque ela está bem melhor cuidada do que eu poderia cuidar, sim, né? Sim. Então, que essas mães se abrem para aquilo que Deus tem para fazer na vida de seus filhos, né? Que instrua, né? Que, como a palavra diz, né? Se assentando à mesa, andando pelo caminho, né? É o tempo todo a gente ensinando a palavra de Deus para os nossos filhos, né? Guiando eles para aquilo, né? Nós estamos aqui no papel de servo, né? Eu como autoridade, né? Rodrigo como autoridade sobre a vida da Júlia, mas nós temos esse Deus sobre a autoridade, né? Na nossa vida. Então, sempre perguntando para o Senhor, né? Senhor, o que o Senhor quer para a vida da Júlia, que o Senhor quer para a vida da Gabriele, né? E sempre entendendo também que os filhos são diferentes, né? O chamado de um, né? O chamado de outro, e tá tudo bem, né? E aí o Senhor vai nos mostrando, né, o caminho a seguir. E é o que ela falou, é obediência. Então, muitas vezes o Senhor vai nos pedir algo que você fala, nossa, difícil, né? Muita gente fala, nossa, como deixar a sua filha de 17 anos ir, né? Mas obedecer aquilo. Algo importante que você disse é que não apenas a Julie, mas Gabi também foi apresentada, sim, e consagrada ao Senhor. Sim. E ela também está fazendo isso, sim, só que de uma outra forma. Não é porque a Julie está indo para um treinamento e depois provavelmente para um projeto missionário que ela é a única de casa que... Mas a Gabi também está, sim, na faculdade de psicologia, futuramente no seu consultório, onde Deus a colocar aqui na igreja, ela serve, sim, porque às vezes os pais pensam que ao consagrar o seu filho para o Senhor, como a gente faz aqui com os bebês aos domingos, vai pegar o seu filho e levar para um país estranho, né? E lá ele vai morar o resto da vida. Talvez possa ser isso o fim, né, de um ou outro jovem da igreja, mas muitos deles vão permanecer aqui e aqui vão servir o Senhor. Sim. Então, consagrar os filhos ao Senhor é uma responsabilidade de cada pai, porque não há lugar melhor para estar como adulto que não seja servindo a Deus, sim, naquilo que Ele lhe formou, naquilo que Ele lhe criou para fazer, não é? E vocês dois fizeram muito bem em consagrar suas 2 filhas. Aprove ao Senhor, neste momento, levar a Júlia para o campo missionário e manter a Gabi aqui. Mas isso é neste momento. Amanhã ou depois, pode ser que a Gabi siga um outro passo, junto com seu esposo, quem sabe, sim, também, e assim a vida segue. Mas, pastor Rodrigo, o irmão no último domingo não comissionou uma ovelha, comissionou, como pastor da igreja, sua própria filha. Olha, pastor, eu estava aqui pensando, né? Porque eu confesso, eu não sou merecedor da família que eu tenho. Então eu me sinto super, super privilegiado. É uma honra para mim, algo assim que não dá para expressar muitas vezes com palavras.
mas eu vejo a graça do Senhor sobre as nossas vidas. E não é algo exclusivo da nossa família. A graça do Senhor, ela é disponível para todos nós. Mas realmente assim, é algo assim que os planos do Senhor são muitos mais elevados do que os nossos, né? E foi uma honra para mim, um privilégio realizar esse sonho da nossa família, em especial da Júlia, e enviá-la assim com um privilégio, né? Pela idade, pela disposição e pelo que Deus vem falando ao coração dela. Eu queria agradecer a vocês, não foi à toa, escolhemos a família Totti Mendes para ser a pioneira, a primeira família a ser entrevistada aqui no Conexão Podcast, né? E que Deus realmente abençoe muito vocês como pais por entregar o seu melhor. Nós não entregamos para missões e para o Senhor qualquer coisa, nem como oferta, nem como oração e nem como vida. A gente entrega o melhor. Vocês estão dando o seu melhor, sua filha. Eu tenho certeza que o Senhor muito lhes abençoará por isso. Amém. E antes de orar por vocês e por todos que estão nos ouvindo, eu queria ler um texto para você, Júlia, que abençoou muito a minha vida durante todo o meu tempo como missionário. E ele está lá em Atos 20, o livro da missão, Atos 20, capítulo 20, verso 24, quando Paulo, ele diz qual é o propósito da vida de um homem e de uma mulher temente ao Senhor. Ele diz assim: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. E Paulo, quando entendeu que a vida dele não teria nenhum outro valor se não fosse viver para contar as boas novas do reino para aqueles que ainda não conhecem, que essa seja também a razão da sua vida, a razão da sua existência, você tão jovem, já entendendo tão cedo que é um privilégio servir a Deus. Eu quero orar também por você que nos acompanhou, agradecendo a sua audiência, a sua atenção. Se você gostou, e como diz o meu amigo pastor Rodrigo, se também não gostou, compartilhe, né? Compartilhe. Vocês, queridos da OM, possam compartilhar também. Aqui está o exemplo de uma jovem dedicando a sua vida tão cedo a servir nesta missão, porque acredita na mensagem, acredita no trabalho de vocês. Aos membros frequentadores da Conexão Primeira, um beijo no seu coração, muito obrigado por estarem conosco. E a todos os demais amigos, membros e frequentadores de outras igrejas, e mesmo você que ainda não está em nenhuma igreja evangélica, nosso muito obrigado, um abraço a todos vocês, esperando receber uma visita sua aqui presencialmente no centro de Santo André, na rua São Vicente 130, ou acompanhando nas nossas redes sociais, oficial Conexão Primeira. Acompanhe aí no Instagram, também no Facebook e no YouTube. E se você ainda não tem o aplicativo da Conexão Primeira, baixe, você vai acompanhar esse e os futuros podcasts. Mais uma vez, que Deus abençoe a todos vocês. Vamos terminar esse lindo momento com uma oração ao Senhor. Pai, muito obrigado por inaugurarmos este podcast da Conexão Primeira, justamente falando sobre missões. Aquilo que tem orientado esta igreja já há 45 anos, a minha vida, a vida desta família, e eu creio também assim será na vida de muitos que estão nos ouvindo. Eu quero abençoar a vida desta jovem Julie, que inicia nesses próximos dias o treinamento missionário, que o Senhor guarde a vida dela, da Isabela e todos que estarão ali com elas nesse período, e aprovando ao Senhor que elas estejam também seguindo para o navio, para o campo missionário, conforme o teu desejo. Abençoe também a sua família, sua irmã, seus pais, cuida do coração deles na ausência de sua filha, de sua irmã, que a bênção do Senhor esteja sobre este lar, sobre toda a nossa igreja, sobre o Ministério de Adolescentes, que vê uma de suas jovens partindo para o campo missionário, como resultado do belo trabalho que o pastor Newton, Márcia e toda a sua equipe tem feito ali também. Nós agradecemos ao Senhor, abençoamos esses lares que nos acompanharam, que a bênção do Senhor Jesus esteja sobre todos eles. Neste dia, oramos em nome do Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe, um beijo no seu coração e até o próximo podcast Conexão Primeira.